que a mídia tem falado sobre coworking? Você já teve interesse de procurar, né, o que se fala sobre coworking na mídia quando você digita aí no Google coworking, escritório compartilhado, enfim, sala privativa, sei lá, qualquer coisa relacionada a coworking, né? Então, se você ainda não fez essa pesquisa, eu sugiro você fazer. Se você já fez, eu sugiro você fazer de um outro computador, por causa desses negócios aí de cookies e enfim. Eu fiz essa pesquisa aqui no meu computador e, gente, só aparece matéria positiva. É muito interessante isso. Na hora que você procura sobre outro mercado, você enxerga matérias negativas. Eu não quero citar mercados aqui, eu quero falar só sobre o coworking, mas quando você digita no Google coworking, eu estou com o iPad aqui pertinho, você fala assim, tem um coworking sofre na quarentena, mas pode se recuperar. Aí tem um que foi muito encaminhado, muito lido, que é coworking é algoz, não, quarentena é algoz de coworking, uma palavrinha um pouco puxada, né? Achei que poderia ter usado outra, mas vamos lá. Algoz de coworking, mas médio prazo pode ser interessante. Essa é uma matéria da Infomoney. Produtividade e trabalho podem andar juntos. Aí fala também de coworking. 5 motivos para alugar sala de reunião. Enfim, aí tem aqui uma análise global da indústria do mercado de coworking. Aí fala que o mercado de coworking tem novidades, né? Aí depois fala sobre, conheço um dentista que revolucionou o negócio, ele deve ter montado um coworking, não entrei para ver aqui. Mas enfim, só fala coisa boa, né? Só fala coisa boa. E aí se você está nessa ciranda de enxergar o que a crise vem acontecendo, o que vem fazendo com os coworkings e tal, com o escritório compartilhado, eu sugiro você procurar um pouco sobre notícias. E 100% das notícias, não sei se eu, enfim, no momento que teve essa quarentena, esse baque de mercado, eu fui para a internet e falei a minha opinião e tal, e algumas pessoas até me ligam da mídia, mas não acho que eu tenha tanta influência assim. Mas é interessante na hora que você lê uma matéria tipo a Infomoney, falando que a curto prazo a gente vai sofrer, mas a médio e longo prazo a gente vai entrar como solução exatamente o que eu tinha falado, o que eu venho falando na internet, né? Só tem um detalhe nessa matéria da Infomoney que eu talvez mudaria um pouco a forma de falar, que é o seguinte, né? Nós vivemos de receita recorrente. A gente não vive, se você é um coworking que vive, ou se você está planejando viver daquela pessoa que vai no seu coworking, usa, paga, vai embora, vem, usa, assim, tal, essa rotatividade, isso não é uma verdade no coworking, né? Eu fiz e coloquei aqui para vocês o levantamento do meu, o que a gente chama de lifetime value do cliente, né? Para fazer esse índice, eu tenho que levantar quanto tempo que o cliente fica comigo. E ele fica comigo 18 meses. Essa é o tempo médio que um cliente permanece na CWK Coworking. Veja só, não tem nada de instável, não tem nada de ir e vir, né? O nosso contrato, geralmente qualquer coworking, não tem multa contratual, ele tem aviso prévio. E mesmo assim, o cliente ele enxerga no coworking a solução, em vez dele montar o escritório dele, ele montar um escritório que ele pode ali reduzir, aumentar, enfim, flexibilizar e tal, e reduzir o custo. Para ele é muito melhor do que ele ter o seu próprio escritório. E ele vai ali para aquele coworking e ele começa a ser fidelizado pelos serviços, pela terceirização operacional, por todo o ambiente, pelas conexões que ele faz, né? Então, o coworking, dificilmente eu acho que um coworking vai viver
desse trânsito de pessoas. Isso vai ser uma receita adicional muito boa, tá? Uma receita adicional muito expressiva, muito boa, mas não é o que coloca a máquina para funcionar, né? Então, é uma reportagem muito interessante, vale a pena todo mundo dar uma lida e as pessoas, eu só acho que a gente é muito focado na receita recorrente, né? Mas voltando ao tema inicial desse vídeo, né, o que a mídia tem falado no coworking? Desde que explodiu, as pessoas começaram a saber mais sobre escritórios compartilhados, que eu vejo cada vez mais reportagens positivas saindo a esse respeito, né? A gente já viu na televisão, grandes emissoras, a gente já viu em grandes revistas, né, em grandes portais que são formadores de opinião, e a gente sempre vê a notícia de que o coworking vem como uma solução, ele vem para agregar, né, e não uma coisa momentânea ou resolver algum problema, ou enfim, ou prover um produto e serviço que já é comum. Pelo contrário, né, ele vem muito mais ligado à inovação, e isso é muito interessante. Então, pesquise, que você vai ver no último ano, em 2019, tirando as reportagens sobre a WeWork, que eu acho que a mídia até foi um pouco pesada demais em algumas delas, mas tirando esse caso que eu acho que tem que olhar com outros olhos, né? E para mim, já falei que para mim o erro foi de gestão mesmo, a gente tem só coisas positivas para falar. A mídia, né, vou falar assim, a mídia, ela vem falando cada vez mais sobre produtividade que a pessoa encontra dentro de um coworking, redução de custo que a pessoa encontra dentro de um coworking, conectividade que a pessoa encontra. Quando eu falo pessoa, eu quero dizer pessoas, empresas, tá? Dentro de um coworking, tudo aquilo que entra como aliado para uma empresa se manter no mercado, se alavancar no mercado, né? Eu acho que vale muitíssimo a pena, vou tentar colocar aqui para vocês, vale muitíssimo a pena ler essa reportagem e vale muito a pena você pesquisar aí no seu Google escritórios compartilhados, né? Eu vou até digitar aqui, escritórios compartilhados. Coworking ou qualquer coisa que tenha a ver para você ver o que se fala aí no mercado. E interessante também, olha só tem notícia de coisa boa, gente. Não tem notícia de coisa ruim dizendo que, enfim, a mensagem que eu quero dizer é que o momento é de oportunidade, né? O momento da gente parar para enxergar o lado positivo de tudo isso, né? E se você ainda não conseguiu enxergar, eu gravo esse vídeo dando mais uma dica para você procurar na internet. Se você é uma pessoa que já está planejando e de repente seu computador está viciado nessa palavra coworking, hoje em dia é assim, né? O computador parece que ele te escuta, mas vamos lá. Pega um outro computador ou entra numa janela anônima, sei lá, pega um outro celular, pesquisa escritórios compartilhados, coworking, você vai ver que as notícias, tanto do que veio aí 2018, 2019, sempre uma notícia de crescimento, sempre uma notícia de que o coworking vem como uma solução, sempre uma notícia bacana do quanto que as pessoas utilizam esse serviço como a solução mesmo para a empresa delas, como um aliado, né? Então, não vai ser diferente, não é diferente agora, né? Não é diferente, não será diferente. Aliás, eu já comentei em outros vídeos, eu acho que é muito mais forte essa união que vai acontecer
que já está acontecendo, né, entre cliente do escritório compartilhado e o escritório compartilhado em si, o negócio escritório compartilhado, essa união, né, tanto a gente como empreendedor, como é que se fala? Enxergando o lado do cliente, ajudando ele ajudando a gente, todo mundo se mantendo de pé e indo aí para uma expansão desse mercado muito forte nos próximos anos. Né? O que eu vejo é que, com certeza, cada vez mais a mídia vai falar do nosso mercado com essa positividade. E isso é maravilhoso. Né? Quando você tem aí a mídia falando sobre o que tem de bom para vir e você se inclui, o mercado que você trabalha se inclui nessas coisas boas, é ótimo. Bom, então fica a dica, gente, se vocês ainda não pesquisaram, pesquise sobre coworking na internet, nos buscadores, nos jornais, na mídia em geral, e aí você vai entender quando eu digo que é realmente uma solução para o empreendedorismo. Muito obrigado pela audiência, fica com Deus, eu volto no próximo vídeo com mais análise e informação sobre o mundo dos escritórios compartilhados.